E aí, pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui ainda em solo baiano para contar para vocês um pouquinho, né, Vivi? Da nossa breve experiência na Brasil Ride 2021. Acho que pelo sorriso no rosto já dá para entender como foi essa experiência, essa loucura vivida. E vamos começar pelo prólogo, né, Vi? O prólogo que você achou? O prólogo foi um negócio muito louco. Vamos contar, peraí. Por partes. Distância. Distância foram 20 quilômetros, né? 20,8. Altimetria. Nossa, agora você lembra? 350 de subida acumulada em 21 quilômetros. Dá 21 arredondando. Né? Clima, calor, O clima calor, bastante calor. seco. Tava seco. Um dia antes do prólogo choveu bastante. A gente fez Tava seco assim, né? O percurso, mas Isso. o clima aqui é muito úmido, muito úmido. Exato. Um dia antes do prólogo tava bastante molhado. A gente fez o reconhecimento. E assim, já foi aterrorizante. Aterrorizante. Principalmente para as espideiras aqui, né? Que não tem tanta habilidade assim em cima da bicicleta, então Exato. o reconhecimento para mim me deixou meio assim, né? Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer um negócio desse? Aí no dia tava tudo sequinho, lugares que tava extremamente enlamaçado. No dia tava, e era muito fechado, tava seco, tava lindo, maravilhoso. Não mudou muito o nível de dificuldade pra gente. Mas e aí, Vivi? Melhorou, né? Porque e foi importante ter feito o reconhecimento no dia anterior, que estava muito molhado em alguns trechos, muito com bastante lama, porque estava ainda mais desafiador, né? Então a gente passou algumas coisas ali, popou em alguns momentos. Tinha trechos que a gente não tinha essa condição, então tinha que empurrar um pouco mesmo. Mas no dia mesmo, como já estava o percurso bem mais seco, bem mais transitável ali, né, pedalável, então acabou sendo melhor. Eu consegui entender um pouco a dinâmica ali do que tinha que ser feito, me arrisquei um pouquinho mais. Qual que é o nível de dificuldade que você viu aquele prólogo? Pra você, no caso. De 0 a 10? De 0 a 10. Eu acho que daria uns 8. 8. Eu não tenho muita prática no mountain bike, né? Então, ali tinha uns trechos... Tinha muitos pontos pedaláveis. Só que assim, uma coisa é você pedalar, outra coisa é você fluir com velocidade naquele ponto, né? Explicar pra vocês um pouquinho da pista. Vamos lá. Largamos, passamos por um lugar de paralelo, chegamos na igreja, né? Que é a icônica descida da escadaria. Um detalhe, eu optei por descer andando, né? Porque eu não tenho essa habilidade, eu não passei ali antes, eu não treinei ali antes e eu não podia arriscar. Teve gente que fez isso e acabou a Brasil Ride ali mesmo. Exatamente, no treino, não foi galera. nem na corrida. Teve gente que caiu no reconhecimento e teve gente que caiu no dia da prova. Então, eu não precisava disso. A gente viu umas 3 pessoas. A gente viu, inclusive, um amigão nosso caiu no reconhecimento, quebrou a clavícula. Ele nem chegou a largar porque ele quebrou a clavícula no reconhecimento um dia antes. E no dia da prova teve 2 pessoas que também sofreram queda e não conseguiram seguir na prova. Ou seja, é uma prova que vai durar ali 1 hora e pouquinho. Você vai ganhar 2 ou 3 minutos na escadaria. A Vivi não se sentiu segura. Cara, tava começando tudo ali, você vai se arriscar, porque algumas pessoas até, tipo, criticaram, sabe? Eu sinceramente não entendi as críticas. Eu acho que cada um tem que ir dentro da sua margem de segurança, ninguém é obrigado a descer. Particularmente... A descer pedalando, né? Não tá escrito, você tem que descer a escada pedalando. Você desce do jeito que você se sentir melhor. Exato. Foi isso que eu fiz. No caso, a Vivi, ela teve uma fratura, né, em agosto. Então, eu ajudei ela com a bicicleta, porque para ela levantar a bicicleta no ombro também sentia dores. Seguindo, passou pela escadaria, desceu ela, subiu a escadaria de novo, seguia por uma parte de paralelo dentro da cidade, por mais ou menos uns 2 quilômetros. Com 5 quilômetros de prólogo, mais ou menos, nós saíamos da cidade e pegávamos trilha. Daí já pegava um descidão com um pouco de cimento e embaixo lá terra, passava por uma ponte... Uma descidona maluca. Passava por uma ponte, subia... Uma parede. Isso, que algumas pessoas tiveram que empurrar. Saía daquela parte ali, vinha uma partezinha, uns pump ali no meio de umas árvores, bem fechado e tal. Depois pegava para a direita... Rolado. Num contexto geral, o percurso do prólogo 3 partes, 3 descidas, que para nós eram bastante perigosas, que uma hardtail com um canote que não é retrátil deixa ainda mais difícil a pilotagem ali. E 3 subidas, né, que a gente teve que empurrar lindas mesmo, porque eram subidas
bastante íngremes, né? E tem que ter muita prática para vir nas descidas antes, para você ir embalado, escolher a linha antes e tudo mais. Então, Alguns single tracks no meio do prólogo, mas ele é bem misto. E muito legal. Os singles são bem legais, umas partes bem lançadinhas, dá pra se divertir, tem raiz no meio do prólogo. Tem essas partezinhas que pra nós é perigosa e bastante rolado também. O nosso tempo foi horroroso no prólogo. Mas é que a gente não tem essa prática, como eu falei, né? As partes de single track ali, a gente acabava fluindo, mas não com aquela velocidade que a gente gostaria ou que a gente conseguiria fazer se tivesse um pouco mais de trabalho de técnica e até vivência mesmo, esse tipo de percurso. Isso. E tem um detalhe, quando a Cris falou assim, que era difícil pra nós, é difícil pra nós. A gente tem que entender que cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua pilotagem e prática mesmo, né? Então, o que é muito difícil pra mim pode ser um nada pra um outro cara. Putz, mas isso aqui pra você é difícil? Sim, pra mim é difícil. Eu tenho pouquíssima experiência na mountain bike, então eu tenho que respeitar meus limites, até porque eu vim pra cá pra viver uma experiência bacana e não pra me machucar. Exato. E num resumo, assim, o prólogo, o nível de dificuldade pra mim chegou ali num 7, mais ou menos. Eu tive dificuldade principalmente nas descidas, eu não me arrisco em descida. Mas o ponto crucial que a gente quer passar sobre o prólogo ele não é difícil, mas também não é a etapa rainha. Não, ele não é a etapa rainha. Então a gente não tinha por que se arriscar ali. E se vocês tiverem a oportunidade de estar aqui um dia, reconheçam o percurso, porque isso vai dar muito, muito mais segurança para vocês quando vocês forem para a prova. Até porque são 20 quilômetros apenas, então não deixa de ser uma prova muito rápida, né? Ela não faz diferença, não é a prova que faz aquela diferença na contagem de tempo geral. Sim. Mas é uma prova rápida, e aí você vai ter, para você passar com rapidez, é importante reconhecer para também não arriscar nada que não deve fazer. Faz diferença o prólogo no na largada, tempo, né? se vocês não... Se vocês não fizerem um tempo tão horroroso quanto a gente fez. Gente, no nosso tempo foi 1h24. Nosso tempo foi assim, cara, foi muito feio. Mas tá tudo bem. No outro dia, o que a gente fez? A gente ainda vai fazer outro vídeo contando a história da etapa 2 pra vocês, tá? Mas, como a gente tomou muito tempo, nós tivemos que sobrecarregar a parte física. Porque o que a gente tem de vantagem aqui, lembrando que nós somos as únicas... peixe fora d'água, né? Porque as outras meninas todas têm experiência em mountain bike, muito mais do que nós. Então a gente tinha que fazer o quê? Fazer a parte física se sobressair para compensar o tempo tomado no prólogo. Os trechos mais técnicos, né? Exatamente. Bom, então o prólogo, na verdade, assim, ó, a primeira dica que eu já quero deixar para vocês se vocês querem vir para uma Brasil Ride, vocês precisam estar habituado com a mountain bike e ter domínio do equipamento em situações de descida com erosão e subidas técnicazinhas, sabe? Com erosões também, que você tem que antecipar a linha, que você tem que trabalhar bem a troca de marcha e tudo mais. Já de cara eu vou passar para vocês o conceito, porque eu prometi para vocês que eu ia passar isso, sinceridade aqui é o nosso lema, né? E sim, uma full suspension faz muita diferença na pilotagem aqui da Brasil Ride. Eu percebi, eu estive aqui em 2018 e algumas pessoas que também estiveram nessa mesma prova que eu, disse que o nível de dificuldade do prólogo aumentou. O percurso é o mesmo, mas é uma natureza, né? Então as chuvas mudaram as subidas e as descidas, essas partes mais técnicas, e eu fiquei sabendo também que passa muita moto, né, de rally nesses lugares, o que vai deixando as descidas e subidas totalmente diferentes de 2018. A mudança do percurso foi natural. Né? Exatamente. Então, não é que a organização mudou o percurso é exatamente o mesmo, vocês podem pegar no Strava. Só que a natureza mudou, né? Exatamente, ela vai mudando, né? E como passa moto ainda por ali, então vai mexendo bastante no percurso. Ainda mais que um período aqui que vem já de semanas de bastante chuva. Então não é um nível de dificuldade extremamente alto, mas vocês têm que ter o mínimo de técnica, o mínimo de habilidade para concluir, né? E se chegar aqui não sentir segurança, não tem problema, pega a bike, desce dela e embaixo do braço, pau, e segue. Exatamente. Concluindo aí então a nossa experiência no prólogo da Brasil Ride 2020-21, aí num contexto o tempo ruim, e aí a nossa estratégia para a prova, para a segunda etapa, vamos contar no próximo vídeo aí.